Olá, eu sou a Rita Mendes e eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu sei a respeito de quilt livre. As meninas aí estão com dúvidas, então vamos tentar ser bem objetivo para esclarecer as dúvidas. O quilt nada mais é que a técnica de você prender, fazer um sanduíche com tecido, manta e tecido. Eu tô mostrando aqui para vocês uma peça toda quiltada. Nessa aqui eu estou usando a técnica do quilt livre. Eu vou mostrar para vocês, tem essa outra aqui, que eu tô usando também o quilt livre. Aqui eu tô usando uma linha branca, eu quis assim, porque eu quis que ele se destacasse um pouquinho do tecido. Existe vários tipos de linha no mercado que você pode usar, mas isso daí é da preferência de cada um. Tem essa peça aqui que também tá quiltadinha, tá vendo? Já com a cor da linha combinando com uma das cores do tecido. Essa combinação, essa utilização de linhas, vai do gosto de cada uma. Cada uma de vocês é quem vai decidir o tipo de linha que vocês querem. Aqui eu já fiz um pedacinho com uma linha mais contrastante, olha, para aparecer bem no meu tecido. Então, isso daí vai da escolha de cada uma. Vocês podem usar desde linha invisível. Eu também tenho um trabalhinho aqui com linha invisível, que ele só vai deixar o quilt marcado. Essa é com a utilização da linha invisível. A linha não aparece, mas ele deixa o tecido marcadinho. Ó, aqui dá pra ver bem. Deixa o tecido bem marcado e só a linha que não aparece. Aí vai do gosto de cada uma de vocês aqui vão escolher, façam bastante testes em retalhinhos, para ver o que tipo de linha ou tecido vocês querem usar. Tem no mercado essa agulha aqui, que é a agulha da Singer. Ela é própria para quilt livre, tanto o quilt reto quanto o quilt livre. Eu comprei essa agulha, mas eu francamente não vi diferença entre a agulha de costura normal para algodão e essa agulha. Mas se vocês quiserem fazer um teste, às vezes tem gente que vai sentir uma diferença, vai sentir um pouco mais de facilidade, isso daí fica a critério de cada um. Algumas pessoas ensinam para você começar o quilt, você pegar uma folha de papel e você treinar o que você vai fazer no seu tecido. O quilt livre, ele é nada mais é que um risco geométrico em cima do seu tecido. Tem algumas artesãs que fazem com folha, riscos assim, como se fossem quebra-cabeça. Isso daí também vai da escolha de cada uma. O quilt realmente ele é livre, é para você criar, para você usar a sua criatividade. Então, para você, antes de você ir para a máquina, você pode fazer isso. Quando eu aprendi, eu já fui direto para a máquina, porque eu acho que não tem dificuldade, vocês não vão sentir dificuldade. Mas, se vocês quiserem fazer, testem, peguem uma folha de papel, e vocês vão riscar com lápis, simplesmente fazendo riscos geométricos, como se vocês estivessem costurando. Apenas isso, para você preencher toda a extensão do tecido e grudar esse tecido com a manta. Nada mais é que um treino para você ter um pouquinho de firmeza na mão a hora que você for costurar. Você pode fazer vários tipos de riscos. Vamos supor que eu fiz assim, mas eu poderia estar fazendo como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. Uma encaixando na outra. Assim, eu vou preencher. Eu posso fazer riscos maiores. Se for uma peça muito grande, eu também não posso ficar usando os cantinhos. Tem que ser uma coisa um pouco mais rápida. Então, é isso aqui, ó. Apenas para vocês treinarem a firmeza da mão. Isso daqui vocês vão fazer direto na máquina. Eu realmente nunca usei essa técnica de fazer antes no papel, porque eu acho que não vai ajudar em muita coisa, mas se vocês quiserem, tudo é válido para aprender. Em um outro vídeo, eu estou ensinando vocês a colocarem o pezinho de máquina, da máquina Singer Tradition. Eu coloquei o pé de máquina, inclusive eu comecei a quiltar nela, que usa esse pezinho aqui. Todas as máquinas vai usar esse pezinho de quilt livre. Algumas das máquinas, no lugar de ter isso aqui, ó, redondinho, essa pontinha, ela tem essa pontinha um pouco mais quadradinha, mas a técnica e o jeito de colocar ele na máquina é a mesma coisa.
Eu não fiz o quilt livre na minha máquina Tradition porque ela teve um probleminha, ela já estava meio desregulada, eu preferi não continuar. Eu tô usando a Singer Quantum, mas o processo de colocar o pezinho, colocar a linha e tudo é igualzinho a Singer Tradition. Então, eu vou mostrar para vocês na minha Quantum, que dá no mesmo. Então, vocês vão precisar de um pedacinho de tecido. Isso daí é só para vocês fazerem o primeiro teste. Um pedaço de tecido, eu gosto de usar o tricoline. Vocês vão usar manta acrílica. Essa manta... Vocês vão precisar de um pedacinho de tricoline, só para o primeiro teste, tá? Manta acrílica, pode ser a R1 ou a R2, tanto faz. A diferença é que a R2, ela tem cola dos dois lados, ela tem uma certa aderência, e a R1 tem de um lado só. Essa aderência vai ajudar, porque vai manter o tecido mais estabilizado e vai te dar uma firmeza na hora de quiltar. Eu acho ideal usar mesmo essa. Se vocês não tiverem nenhuma das duas mantas e quiserem usar, por exemplo, o feltro, vocês podem usar, não tem problema, como recheio no sanduíche, mas aí vocês vão ter que usar aquele sprayzinho para dar uma seguradinha no feltro ou colocar bastante alfinete no cantinho para vocês terem uma certa segurança para o tecido não ficar correndo. Cortem sempre a manta acrílica um pouquinho maior que o tecido. Por exemplo, aqui eu cortei esse retalhinho e eu cortei a manta acrílica com as beiradinhas um pouquinho maior que o meu tecido. Porque na hora que eu for costurar, esse tecido ele vai dar uma enrugadinha e a manta ela dá uma encolhidinha também. Os dois vão ficar um pouco mais juntinhos. Então, você corre o risco, se você cortar aqui na beiradinha e for quiltar, você corre o risco de, na hora de fazer o seu trabalho, você ter que acertar novamente a borda, porque ela dá uma encolhidinha. Ele já tá com alguns furinhos aqui, porque eu fiz um pré-teste ali na minha máquina de quilt, mas eu tirei toda a linha e vou quiltar ele novamente para vocês verem. Então, vamos lá, vamos pra máquina quiltar. Assim que vai ficar o meu pezinho de quilt. Ó, parafusinho lateral tá aqui, eu desparafusei o pé reto e coloquei o pezinho de quilt. Não se esqueçam que esse ganchinho aqui, ele tem que ficar atrás, tá? Tá lá atrás, tá bem posicionado. Tensão da máquina. A minha, eu gosto de deixar ela ajustada assim. No meinho, entre o 3 e o 4. Eu acho que tá ótimo. É uma tensão que eu uso para costura reta e para mim tá perfeito. Eu gosto de colocar a minha no ponto reto, a máquina no 0. Mas se você quiser um ponto um pouco mais larguinho, que ele fique um pouco maior pro quilt, você pode usar o 2 ou o 3. Quanto maior você for colocando, ele vai ficar com um ponto maior. Eu gosto de deixar entre o 0 e o 1. Eu acho que ele fica num tamanho perfeito. Isso daí vai depender do trabalho que você estiver fazendo. Se você quiser que o ponto apareça um pouco mais, que o quilt apareça um pouco mais na peça, que ele destaque mais, você vai usar um ponto maior. E, geralmente, quem está fazendo o quilt reto, usa um ponto mais largo para ele aparecer mais. O quilt livre, você pode, realmente ele é livre, você pode escolher o tamanho que você quiser. A largura dele eu deixo sempre no 3,5, 2,5 na verdade, né? No 2,5. Eu acho que é uma largura perfeita, não tem problema. Costura reta, então, ou seja, a minha máquina já tá toda regulada. Então, agora a gente vai começar a quiltar. Meninas, eu troquei de máquina, porque a minha outra máquina deu um pequeno probleminha, mas essa daqui o processo é o mesmo. Então, já coloquei o pé de quilt, a minha agulha tá na posição correta. Deixa eu passar a linha aqui dentro da agulha pra gente começar. Tem gente que começa o quilt do tecido, do meio do trabalho, pra fora. Não tem necessidade, você pode começar da onde você quiser. Se você se sentir mais segura de começar o quilt do meio do trabalho pra fora, pode, não tem problema. Eu gosto de começar ele aqui do canto. Então, o primeiro passo é, abaixei o pezinho, abaixo a agulha no meu tecido, e eu vou puxar a linha da canelinha pra cima.
Vou subir novamente o meu pezinho e eu vou puxar a linha da canelinha pra cima do meu trabalho. Eu quero essas duas linhas aqui em cima. Depois eu vou explicar por quê. Que a gente depois vai dar um nozinho, porque esse nozinho é o que prende o quilt ao meu trabalho. Vocês podem usar também o retrocesso. Ah, eu não gosto muito de usar o retrocesso, acho que ele marca um pouquinho o tecido, mas pode, não tem problema nenhum. Então, coloquei as duas linhas aqui da canelinha, vou segurar essas duas linhas aqui, abaixo o pezinho novamente, e eu vou começar o meu quilt. Eu posso fazer o quilt em qualquer direção que eu quiser. A velocidade da máquina também é vocês quem vão decidir em que velocidade vocês querem usar a máquina. Eu gosto de trabalhar com ela numa velocidade um pouco mais rápida, porque eu acho que o ponto fica mais uniforme. O meu tecido, ele tá solto aqui, ó. Eu quem vou direcionar o meu tecido, para onde eu quero que ele vá. Assim, eu que vou formar o desenho que eu quero no meu tecido. Vou fazer um zigue-zaguezinho aqui, formar uma espécie de pecinha de quebra-cabeça. Eu vou direcionando o meu tecido. Eu não posso puxar demais o meu tecido e nem puxar de menos, porque senão o ponto fica desuniforme. Eu vou preenchendo todos os espaços do tecido e da manta. Vou dando uma esticadinha no tecido para ele não criar nenhum tipo de barriguinha. Lembrando que vocês não precisam trazer o quilt até a margem do tecido. Não precisa, vocês podem trazer o quilt deixando uma margenzinha aqui, porque é o espaço do pé de máquina, para depois vocês costurarem um pé de máquina. Pode trazer o quilt até aqui embaixo, não tem problema. Se vocês quiserem prender essa borda do tecido também, não tem problema. Uma coisa que vocês não podem fazer é começar o quilt aqui e terminar ele no meio do tecido. Acabou o trabalho, eu fiz todo o zigue-zague e acabei voltando aqui pro meio do tecido. Não dá para vocês fazerem isso porque ele fica desuniforme e o trabalho fica feio. Então, o ideal é vocês acharem um ponto para começar, que seja do meio para fora ou do canto para dentro. Achem o ponto que vocês vão querer começar, façam o quilt e terminem sempre esse quilt às margens do trabalho. Depois eu vou ensinar vocês a terminarem e a dar um nozinho na linha. Então, vamos lá, continuando. Eu vou fazer qualquer formato que eu queira, ó. Vou fazer O importante é prender os espacinhos do meu tecido e da minha manta. Porque o quilt, além dele valorizar o seu trabalho, ele vai dar uma estabilidade no tecido, ele vai prender. Na hora de lavar, vocês não vão ter aquele problema de soltar o quilt. Outra coisa, vamos supor que aqui eu trouxe ele porque o meu tecido tá curtinho, eu acabei trazendo de volta. Mas isso aqui, ó, passar por cima da costura, fica feio. O importante é vocês darem uma voltinha, mesmo que saísse aqui do meu trabalho, não tem problema. Outra coisa, vamos supor que no meio do trabalho, acabou a linha da canelinha e vocês precisam trocar. Não tem problema, eu vou fazer aqui uma simulação. Acabou a linha da minha canelinha, então eu vou tirar a agulha do tecido, eu vou cortar essa linha de cima mais comprida, eu vou pegar uma agulha, aqui eu vou cortar somente para mostrar para vocês. Eu vou pegar uma agulha, eu vou pegar essa linha de cima e eu vou jogar ela lá para baixo do meu trabalho. Vou jogar aqui embaixo e atrás no meu trabalho, eu vou dar um nozinho para prender essa linha. Então, tá aqui, já puxei as duas linhas, tá aqui, eu parei o meu trabalho aqui, no meio do tecido, puxo as duas linhas para trás e eu vou dar um nozinho aqui atrás. Ela não vai soltar. E o direito do meu trabalho vai ficar bem limpinho, vai ficar bem feitinho. Aqui, dei um nozinho. Se eu quiser, eu posso cortar para não atrapalhar na máquina, mas se eu quiser, eu posso deixar aí e limpar o trabalho no final. Então, eu cortei a linha, como se tivesse acabado a linha da minha canelinha, e o que que eu vou fazer? Eu vou começar o trabalho do ponto que eu parei. Eu levo o trabalho até lá, tento olhar onde tá a minha linha, eu abaixo a minha agulha no ponto que eu parei.
E eu vou fazer todo o processo novamente do começo. Eu vou levantar o pezinho, levanto a agulha do meu trabalho e eu puxo as duas linhas. Eu vou puxar a linha da canelinha e eu vou puxar a linha de cima, porque eu quero as duas linhas aqui em cima. A mesma coisa que eu fiz no início do trabalho, eu vou fazer agora. Vou puxar as duas. Ó, a da canelinha, eu tô usando uma beijinha pra diferenciar. A da canelinha tá aqui embaixo, tá aqui em cima. Essas duas linhas, eu não preciso dar um retrocesso aqui, tá? Eu volto pro mesmo lugar que eu parei. Abaixo o meu pezinho e deixo essas duas linhas aqui por enquanto. Eu seguro elas pra começar o meu trabalho. E vou continuar fazendo o quilt, ó. Aí, vamos supor que eu acabei. Acabou todo o meu tecido, acabei o meu quilt. Levo lá pro canto do meu trabalho, levanto o pezinho, tiro a agulha do meu tecido e vou deixar uma linha comprida para terminar o meu trabalho. Aí, o que que eu vou fazer com essas linhas? Tanto a linha que eu deixei aqui em cima, para simular que acabou a linha da canelinha, eu jogo as duas dentro da agulha e eu vou jogar elas lá atrás do meu trabalho. Vai ficar à frente do meu trabalho, vai ficar um trabalho bonito, vai ficar bem feito. Puxei lá atrás. Não dá para notar que eu parei aqui o trabalho. As duas linhas estão lá atrás, eu vou dar um nozinho e cortar essa linha. E aqui também, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou jogar essa linha para trás do trabalho e dar um nozinho. E a linha do início do meu trabalho, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou jogar dentro da agulha, jogar atrás do meu trabalho e dar um nozinho. Depois, vocês vão refilar a peça e vão terminar o trabalho de vocês. Prontinho, quilt feito.